Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Bookcast, podcast que te leva a mergulhar nas profundezas da literatura. Eu sou Júlio e aqui comigo está a Vanessa, pronta para mais uma expedição intelectual. Olá a todos! Preparada para desvendar os mistérios de Nikolai Morozov. E hoje a gente vai se aventurar por um terreno particularmente desafiador. Os livros Cristo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, do controverso historiador e cientista russo Nikolai Morozov. Preparem-se porque ele não era de fugir de ideias ousadas e polêmicas. É verdade. Morozov questionava tudo e todos usando a ciência como uma lupa para reexaminar a história, a religião, até a própria natureza do universo. Exatamente. E para começar nossa jornada, vamos abrir Cristo 2, onde Morozov mergulha de cabeça na astronomia e nos leva a questionar o que sabemos sobre a história dos planetas. Ele propõe uma hipótese fascinante sobre a existência de água em Marte e Vênus, sugerindo que esses planetas já tiveram condições similares às da Terra. O que é interessante nessa teoria é que ele desafia a visão tradicional de que a Terra é um oásis único no sistema solar. Morozov se baseia em dados sobre a composição da atmosfera desses planetas e a presença de formações geológicas que poderiam ter sido moldadas pela água. E ele vai além, sugerindo que o centro de gravidade de Marte e da Terra se deslocou ao longo do tempo. Para ele, esse deslocamento explicaria porque o verão no hemisfério sul é mais curto e desequilibrado em relação ao hemisfério norte, levando a um acúmulo de gelo nos polos sul de ambos os planetas. É uma teoria complexa, mas que nos faz pensar sobre a dinâmica do sistema solar e como ele pode ter mudado ao longo de milhões de anos. Imagine só, a Terra que conhecemos hoje pode ser bem diferente da Terra de eras atrás. E por falar em eras atrás, Morozov também se debruça sobre o impacto da Via Láctea no clima da Terra. Ele argumenta que a posição do nosso planeta em relação à galáxia influencia a quantidade de radiação cósmica que recebemos, o que, por sua vez, pode ter moldado o clima ao longo da história. O que me fascina em Morozov é como ele conecta eventos cósmicos a eventos terrestres. Ele não via a Terra como um sistema isolado, mas como parte de um todo interconectado, influenciado por forças que vão além da nossa atmosfera. Exatamente. E essa visão holística se manifesta de forma ainda mais evidente quando ele analisa eventos vulcânicos. Em Cristo 2, ele escreve a erupção do Monte Pelé em 1902, de forma tão vívida que a gente quase sente o calor da lava. É verdade, ele não se limita a descrever os fatos. Ele nos transporta para o momento da erupção com detalhes. Sobre a nuvem de gás quente que devastou a cidade de Saint-Pierre, matando milhares de pessoas. E o mais intrigante é a conexão que ele faz entre os gases vulcânicos, a decomposição de matéria orgânica sobre os fluxos de lava e a história bíblica da mulher de Lot, que se transformou em uma estátua de sal. Ele sugere que essa história pode ter se originado a partir da observação de fenômenos reais, relacionados a erupções vulcânicas. É mais um exemplo de como Morozov buscava explicações científicas. Para eventos que tradicionalmente eram atribuídos a causas sobrenaturais, ele questionava a interpretação literal dos textos religiosos, buscando uma leitura mais crítica e racional. E falando em textos religiosos, em Cristo 2 ele também mergulha na análise de antigas observações astronômicas e como elas se conectam a eventos bíblicos. Ele reinterpreta a posição de constelações como Otar, Pégasus e Andrômeda, questionando a precisão dos relatos históricos e a datação tradicional desses eventos. É como se ele estivesse usando a astronomia como uma ferramenta para desvendar os mistérios da história e da religião. Ele nos desafia a questionar as narrativas que nos foram transmitidas, a buscar novas evidências e a construir nosso próprio entendimento do passado. E essa busca por novas interpretações se manifesta de forma fascinante quando ele explora a etimologia de nomes e termos antigos. Ele disseca a palavra Arpachshid e traz conexões com astrologia e figuras bíblicas, sugerindo que a linguagem carrega vestígios de um conhecimento astronômico ancestral. É como se ele estivesse desvendando um código secreto, revelando camadas de significado ocultas na linguagem e nos símbolos. Ele nos convida a olhar para o passado, com novos olhos buscando pistas, sobre a forma como nossos ancestrais compreendiam o mundo. E a aventura intelectual continua em Cristo 3, onde Morozov nos leva para o universo da linguística e da fonética. Preparem-se para desvendar os segredos da fala humana. Parece que vamos precisar de um tradutor para decifrar as ideias de Morozov nesse capítulo. Pode ser, mas garanto que a viagem vale a pena. Ele começa explorando a mecânica da audição humana, desvendando como nossos ouvidos captam e processam os sons. A partir daí, ele mergulha na ciência da fonética, buscando uma forma de classificar e representar os sons da fala de maneira precisa e sistemática. Ele era realmente um polímata, transitando entre áreas do conhecimento, com uma facilidade impressionante. E qual foi a grande sacada dele nesse estudo da fonética? Ele propõe um sistema de classificação de sons, usando um quadrado fonêmico. É como um mapa da boca, onde cada ponto corresponde a um som específico, definido pela posição da língua dos lábios e pela forma, como o ar é expelido. E como ele aplica esse quadrado fonêmico na prática? Deve ser complexo analisar a pronúncia de tantas línguas diferentes. Ele se concentra no quadrado labial, que representa sons como Ev e Vi. Ele disseca a pronúncia desses sons em diversas línguas, mostrando as sutis diferenças de articulação e como elas se refletem na escrita.
Deve ser um trabalho minucioso. Imagino ele debruçado sobre livros e gravações, comparando a pronúncia de cada palavra, cada sílaba. Exatamente. E a partir dessa análise detalhada, ele argumenta que seria possível criar um alfabeto universal, cientificamente projetado para representar todos os sons da fala humana. Ele via isso como uma ferramenta essencial para o avanço da linguística comparativa e para a comunicação entre povos de diferentes culturas. É uma ideia ambiciosa. Mas será que um único alfabeto daria conta da riqueza e da diversidade dos sons existentes em todas as línguas do mundo? Era o que ele acreditava. Para ele, um alfabeto universal facilitaria o estudo das relações entre as línguas, a compreensão da evolução da linguagem e a comunicação entre pessoas de diferentes origens. É uma visão utópica, mas que demonstra o idealismo de Morozov e sua crença no poder unificador do conhecimento. E essa busca por padrões e conexões se manifesta também em sua análise da evolução das línguas. Ele observa a transição de línguas baseadas em prefixos para línguas baseadas em sufixos, traçando paralelos entre diferentes famílias linguísticas. Essa mudança de prefixos para sufixos é realmente fascinante. O que será que motivou essa transformação na estrutura das línguas? Essa é uma pergunta que intriga linguistas até hoje. Morozov sugere que essa mudança reflete uma evolução na forma como o cérebro humano processa a linguagem, mas ele não se aprofunda nas causas dessa transformação. Entendo. Mas é interessante como ele levanta a questão, nos instigando a pensar sobre a complexidade da linguagem e sua evolução ao longo da história. E por falar em história, Morozov também se debruça sobre as antigas vogais hebraicas, argumentando que cada símbolo originalmente correspondia a um som específico. Ele critica a forma como essas vogais foram interpretadas ao longo dos séculos, defendendo a leitura mais fiel, à pronúncia original. Ele era o defensor ferrenho da precisão histórica e linguística. Para ele, cada detalhe era importante para a compreensão do passado e da cultura de um povo. E essa atenção aos detalhes se manifesta de forma ainda mais evidente quando ele analisa a arquitetura dos Estados Cruzados em Cristo IV. Ele compara os estilos arquitetônicos, presentes em castelos como Margar, Krak e Tortosa, traçando paralelos com influências francesas e bizantinas. Parece que ele era um verdadeiro detetive da história, buscando pistas em cada pedra, cada arco, cada detalhe da construção. E ele não se limitava à arquitetura, ele também analisa a linguagem dos Estados Cruzados, observando a persistência de sufixos, nas formas plurais, mesmo em línguas que já haviam passado por uma transição para o uso de sufixos. O que ele queria mostrar com isso? Que a língua dos Estados Cruzados era uma espécie de fóssil linguístico, preservando características de um estágio anterior da evolução da linguagem. Exatamente. Ele via a língua como um registro da história, um espelho das influências culturais e das transformações que um povo sofreu ao longo do tempo. É fascinante como ele conecta diferentes áreas do conhecimento para construir suas teorias. Ele era um mestre em conectar os pontos, revelando padrões ocultos e tecer uma teia complexa de ideias. E essa teia se torna ainda mais intrincada em Cristo V, onde ele nos leva para o mundo dos eclipses e dos cálculos astronômicos. Preparem-se para uma dose extra de complexidade. Ai, meu Deus! Espero que ele explique tudo direitinho, porque eu sou péssima em matemática. Astronomia. Calma. Ele tenta ser o mais didático possível. Em Cristo V, ele apresenta a sua grande descoberta, um ciclo de 130 anos de eclipses lunares. Ele explica como esse ciclo se repete ao longo da história, permitindo a previsão desses eventos celestes, com precisão. Que interessante, quer dizer que ele conseguiu decifrar um padrão nos eclipses lunares. Como ele chegou a essa conclusão? Ele se baseou em registros históricos de eclipses. Comparando as datas e os locais onde esses eventos foram observados, ele percebeu que eclipses com características similares se repetiam a cada 130 anos, o que o levou a formular a teoria do ciclo. E como essa descoberta se conecta às suas outras pesquisas? Ele usa esse ciclo para questionar a cronologia tradicional da história. Exatamente. Ele argumenta que muitos eventos históricos podem estar datados incorretamente, com base em discrepâncias entre os registros históricos e os cálculos astronômicos. Ele usa o ciclo de eclipses para recalibrar a linha do tempo da história, sugerindo que alguns eventos podem ter ocorrido séculos antes ou depois do que se acredita. Uau! É uma ideia revolucionária. Imagine só, ter que reescrever os livros de história por causa de um ciclo de eclipses. É o que ele propõe. Ele desafia a visão tradicional da história, argumentando que ela é muitas vezes escrita pelos vencedores, que manipulam os fatos para servir aos seus interesses. Ele nos convida a questionar as narrativas oficiais e a buscar uma compreensão mais crítica e independente do passado. E que exemplos ele usa para sustentar essa tese? Ele redata algum evento específico, com base em seus cálculos. Ele analisa diversos eventos, desde a Guerra do Peloponeso até o reinado de Alexandre o Grande. O exemplo específico que ele menciona é um eclipse solar, ocorrido em 3 de dezembro de um DC. Ele reconstrói o evento com base em seus cálculos. Ocorrido em 3 de dezembro de um DC, ele reconstrói o evento com base em seus cálculos, determinando o local exato onde o eclipse foi visível, e questionando a datação tradicional desse evento. É como se ele estivesse usando a astronomia como um detector de mentiras, desmascarando as inconsistências da narrativa histórica tradicional. Exatamente. E ele faz isso de forma meticulosa, apresentando tabelas e cálculos detalhados para sustentar suas teorias.
Em Cristo V, ele incluiu uma tabela completa de eclipses solares ocorridos no século de Ser, comparando as datas calculadas por ele, com as datas registradas em documentos históricos. Nossa, ele realmente se aprofundou nos cálculos. Mas qual o objetivo dele ao se dedicar tanto à análise de eclipses? O que ele queria provar? Ele queria demonstrar que a cronologia tradicional da história é falha e que muitos eventos podem estar datados incorretamente. Ele usa o exemplo do Duque de Atenas e a influência ocidental na Grécia para ilustrar como a narrativa histórica pode ser distorcida para atender a interesses políticos e ideológicos. Entendo. Ele via a história como um campo de batalha, onde diferentes versões do passado competem por legitimidade, e ele usava a ciência como sua arma para desmascarar as falsificações e as manipulações. Exatamente. Ele nos convida a sermos detetives da história, a questionar tudo que nos é ensinado e a buscar a verdade, por trás das narrativas oficiais. E essa busca pela verdade nos leva a Cristo VI, onde Morozov se volta para os mistérios do cosmos, explorando a origem dos cometas e investigando eventos celestes que podem ter impactado a Terra. Preparem-se para uma viagem interplanetária. Morozov vai nos levar para além da órbita de Netuno, em busca das origens desses viajantes celestes. Mal posso esperar para ouvir as teorias dele. Sobre os cometas, ele sempre nos surpreende com suas ideias ousadas e originais. E ele não decepciona em Cristo VI. Ele começa com uma teoria fascinante. Os cometas não se originam do nosso sistema solar, mas sim do espaço interestelar. Ele argumenta que eles se formariam nas vastas regiões entre as estrelas e se moveriam na mesma direção do nosso sistema solar, sendo capturados pela gravidade do Sol. É uma ideia intrigante. Mas como ele explica a composição dos cometas, com seus gases e poeira? De onde viriam esses materiais se eles não se formassem dentro do nosso sistema solar? Ele sugere que os cometas são compostos por emanações invisíveis do Sol, que se condensariam além da órbita de Netuno, formando esses corpos celestes. Emanações invisíveis do Sol. Que misterioso. O que ele queria dizer com isso? Ele se referia a algum tipo de energia ou radiação solar? Ele não especifica a natureza dessas emanações, mas argumenta que a análise espectral das causas dos cometas revela a presença de gases como cianogênio e hidrocarbonetos como etileno, que, segundo ele, poderiam ter origem solar. Entendo. Ele se baseia na composição química dos cometas para sustentar sua teoria. Mas essa ideia de que o Sol emite emanações invisíveis que formam cometas é realmente intrigante. Ele se aprofunda nessa questão em algum outro momento do livro. Ele menciona essa ideia em outros capítulos, mas não a desenvolve em detalhes. Parece que era uma hipótese que ele ainda estava explorando, sem chegar a uma conclusão definitiva. Compreendo. É interessante ver como ele formulava suas teorias, com base em observações e deduções. Mas sem medo de deixar algumas questões em aberto, ele nos convida a participar do processo de descoberta, a questionar e a buscar respostas, junto com ele. E essa jornada em busca de respostas nos leva ao próximo capítulo de Cristo VI, onde Morozov analisa registros astronômicos chineses, em busca de evidências para suas teorias. Preparem-se para mergulhar na cultura e na ciência da China antiga. Que legal, sempre me fascinou. A sabedoria milenar dos chineses. Eles foram pioneiros em diversas áreas do conhecimento, inclusive na astronomia. O que Morozov descobriu nos registros chineses. Ele se debruça sobre documentos que datam de séculos atrás, buscando relatos de cometas e eclipses e outros eventos celestes. Ele utiliza os nomes ingleses de Xangai para os textos chineses, para facilitar a compreensão do leitor ocidental. Ele realmente se esforçava para tornar suas pesquisas acessíveis a um público amplo, traduzindo e adaptando os textos que analisava. Ele queria compartilhar suas descobertas com o mundo, democratizar o conhecimento. Com certeza. E ele não se limitava a traduzir os pensos, eles analisava criticamente, comparando as informações com seus próprios cálculos astronômicos, eles buscando padrões e conexões que tivessem passado recebidos por outros estudiosos. E o que ele descobriu de interessante nos registros chineses? Ele encontrou alguma evidência que corroborasse suas teorias. Ele encontrou diversos relatos de cometas que se encaixavam em sua teoria da origem interestelar desses corpos celestes. Ele também analisou registros de eclipses e outros fenômenos, buscando confirmar suas teorias sobre a datação de eventos históricos. Ele era incansável em sua busca por evidências, e essa busca o levou a investigar até mesmo a Pedra Negra de Meca, um objeto sagrado dos muçulmanos. Exatamente. Ele especula que a Pedra Negra pode ser composta por fragmentos de meteoritos, sugerindo que um evento celeste pode ter dado origem a uma prática religiosa. Que ideia inusitada! Ele conecta a astronomia à religião de forma inesperada, nos fazendo questionar as origens das crenças e tradições. Ele sugere que um evento cósmico pode ser interpretado como uma manifestação divina e ter dado origem a um culto religioso. É o que ele propõe. Ele argumenta que eventos celestes impactantes, como a queda de meteoritos ou o aparecimento de cometas, podem ter moldado a cultura e as crenças de povos antigos, que os interpretaram como sinais divinos ou presságios do destino. É uma perspectiva fascinante. Ela nos leva a repensar a relação entre o céu e a terra, entre o cosmos e a cultura humana. E essa conexão entre o céu e a terra se manifesta de forma dramática no evento de Tunguska, na Sibéria.
Em 1908, Morozov investiga esse evento misterioso, que devastou uma vasta área de floresta, e especula sobre suas causas. Lembro de ter lido sobre esse evento. Foi uma explosão gigantesca que derrubou árvores por quilômetros e gerou ondas de choque que foram sentidas em todo mundo. O que Morozov concluiu sobre as causas do evento. Ele sugere que a causa pode ter sido a queda de um grande meteorito. Ele descreve as observações da época, com a floresta completamente arrasada e a ausência de uma cratera de impacto visível, e argumenta que essas características se encaixam na hipótese de um impacto de um objeto celeste. Mas se foi um meteorito, onde estão os fragmentos? Porque nunca foram encontrados vestígios do objeto que causou a explosão. Essa é uma das questões que intriga cientistas até hoje. Morozov especula que o meteorito pode ter se fragmentado completamente na atmosfera, espalhando seus pedaços por uma vasta área, o que dificultaria sua localização. Entendo. É um mistério que continua a fascinar e desafiar a ciência, e Morozov não se limita a investigar o evento em si. Ele conecta a outras teorias suas, como a de influência de eventos celestes na cultura humana. Exatamente. Ele sugere que a queda de um grande meteorito no Mar Vermelho pode ter dado origem à peregrinação. A Meca, um dos pilares da fé islâmica, ele se baseia na adoração à Pedra Negra, que ele acredita ser um fragmento do meteorito, e argumenta que a queda desse objeto celeste teria gerado um evento cataclísmico, com ondas gigantescas e outros fenômenos que teriam marcado profundamente a cultura da região. Uau! É uma conexão inesperada. Ele junta astronomia, geologia e religião em uma outra teoria. Ele sugere que um evento cósmico pode ter dado origem a uma das maiores religiões do mundo. É o que ele propõe. Ele argumenta que eventos celestes impactantes podem ter moldado a história e a cultura da humanidade, de formas que jamais imaginamos. Ele nos convida a olhar para o céu com novos olhos, a reconhecer a influência do cosmos em nossas vidas e a questionar as narrativas tradicionais que nos foram transmitidas. É um convite à aventura intelectual. Morozov nos desafia a repensar tudo o que sabemos sobre o passado, o presente e o futuro, a partir de uma perspectiva cósmica. E por falar em desvendar segredos em Cristo 7, Morozov também se debruça sobre a evolução da língua árabe e sua relação com o Alcorão. Ele levanta a hipótese de que a língua do Alcorão pode ter se originado em uma região mais culta, como o Egito, e não nas estepes da Arábia, como tradicionalmente se acredita. É fascinante como ele usa a linguística como uma ferramenta para questionar a narrativa histórica tradicional, que ele encontrou na língua árabe, que levou a essa hipótese. Ele analisa a complexidade da gramática e do vocabulário do Alcorão, argumentando que seria improvável que uma língua tão sofisticada tivesse desenvolvido em um ambiente culturalmente menos avançado, como o da Arábia na época em que o Alcorão teria sido revelado. Entendo. Ele sugere que o Alcorão pode ter sido escrito em um contexto cultural diferente do que se imagina que teria implicações profundas para a história do islamismo. Mas ele apresenta alguma evidência, além da análise linguística, para sustentar essa hipótese. Ele também examina inconsistências em relatos históricos islâmicos, como as diferentes versões sobre a morte do califa Osman e a existência de múltiplas cópias do Alcorão supostamente manchadas com seu sangue. Ele usa esses exemplos para ilustrar como a história pode ser manipulada e distorcida para servir a interesses políticos e religiosos. É realmente intrigante como Morozov nos leva a questionar a versão oficial da história, incentivando uma leitura crítica e cética das fontes. Ele nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim uma narrativa, em constante construção, sujeita a diferentes interpretações e revisões. E essa visão crítica e questionadora se estende a todas as áreas do conhecimento que ele explora, desde a astronomia até a linguística, passando pela história e pela religião. Em Cristo 6, por exemplo, ele investiga a origem dos cometas e propõe uma teoria que desafia a visão tradicional. Ah, sim. Lembra dessa teoria. Ele argumenta que os cometas não se originam do nosso sistema solar, mas sim do espaço interestelar. Ele chama de emanações invisíveis do Sol, o que sempre me deixou curioso. O que ele queria dizer com isso? Essa é uma das ideias mais enigmáticas de Morozov. Ele não explica com clareza a natureza dessas emanações, mas sugere que elas seriam compostas por gases e poeira que se condensariam, além da órbita de Netuno formando esses corpos celestes. E ele apresenta alguma evidência para sustentar essa teoria. Ele se baseia na análise espectral das caudas dos cometas, que revela a presença de gases como o cianogênio e hidrocarbonetos, como o etileno. Ele argumenta que a presença desses elementos sugere que os cometas podem ter se formado em um ambiente diferente do nosso sistema solar. Entendo. Ele usa a química para sustentar sua teoria astronômica. É incrível como ele conecta diferentes áreas do conhecimento para construir suas hipóteses. E ele explora as implicações dessa teoria para a Terra. Afinal, se os cometas vêm do espaço interestelar, isso significa que eles podem colidir com o nosso planeta. Sim, ele explora essa possibilidade. Ele menciona o evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, como um possível exemplo de impacto de um cometa interestelar. Ele escreve a devastação causada pela explosão que derrubou árvores por quilômetros e argumenta que as características do evento se encaixam na hipótese de um impacto de um corpo celeste vindo de fora do nosso sistema solar. É assustador pensar que a Terra pode ser atingida por um cometa, a qualquer momento.
Mas Morozov não se limita a especular sobre o perigo dos cometas. Ele também investiga a influência de eventos celestes na cultura humana. Sim, ele explora essa conexão em diversos momentos de sua obra. Ele sugere, por exemplo, que em Pedra Negra, de Meca, um objeto sagrado para os muçulmanos pode ser um fragmento de meteorito. Ele argumenta que a queda desse meteorito no Mar Vermelho teria gerado um evento cataclísmico com ondas gigantescas e outros fenômenos que teriam marcado profundamente a cultura da região, dando origem à peregrinação a Meca. É uma teoria fascinante. Ela nos faz pensar sobre a influência do cosmos na história e na cultura da humanidade. E Morozov vai além, explorando a relação entre astronomia e arte, em Cristo 4. Verdade. Nesse capítulo, ele analisa obras de arte, poemas e peças teatrais em busca de referências a eventos astronômicos, como eclipses, cometas e constelações. Ele argumenta que a observação do céu noturno teria inspirado artistas e escritores ao longo da história, influenciando suas obras de diversas maneiras. E cita algum exemplo específico dessa influência. Ele analisa, por exemplo, a obra de William Shakespeare, identificando possíveis referências a eventos astronômicos, em peças como Hamlet, Romeu e Julieta. Ele também investiga a influência da astronomia na arquitetura de templos e monumentos antigos, argumentando que a orientação desses edifícios em relação aos astros revelaria uma profunda conexão entre a cultura humana e o cosmos. É realmente incrível como Morozov conecta diferentes áreas do conhecimento, revelando a interdisciplinaridade inerente à busca pelo saber. Ele nos mostra que a arte, a literatura, a astronomia, a história e a religião não são campos isolados, mas sim faces de um mesmo prisma, que refletem a complexidade da experiência humana. E essa busca por uma compreensão holística do conhecimento se reflete em sua crítica ao sistema educacional tradicional que ele considera fragmentado e descontextualizado. Ele defende uma educação mais integrada que estimule o pensamento crítico e a criatividade e que conecte o conhecimento científico, a cultura e a história. Em Cristo 3, ele explora a fundo essa crítica, argumentando que a educação tradicional muitas vezes se limita a transmitir um conjunto de informações prontas, sem estimular o pensamento crítico e a criatividade. Defende uma educação mais engajada, que desperte a curiosidade e o senso crítico dos estudantes, incentivando-os a questionar, pesquisar e construir seu próprio conhecimento. Exatamente. Ele nos convida a sermos protagonistas do nosso próprio aprendizado, buscando o conhecimento de forma autônoma e crítica. E ele coloca em prática essa visão em sua própria obra, desafiando o leitor a pensar por si mesmo, a questionar as verdades estabelecidas e a construir sua própria interpretação dos fatos. Ele nos mostra que o conhecimento não é algo estático e acabado, mas sim um processo dinâmico e em constante transformação. E essa é a grande lição que podemos tirar da obra de Morozov. A importância de sermos curiosos, questionadores e incansáveis na busca pelo saber. E por falar em saber, Morozov também era um linguista dedicado. Ele se aprofundou no estudo da fonética e propôs a criação de um alfabeto universal, que chamou de alfabeto fonêmico. Que fascinante. Um alfabeto universal. Como funcionaria esse sistema? Ele se baseava na classificação dos sons da fala, de acordo com o ponto de articulação na boca e na forma como o ar é expelido. Era um sistema complexo com símbolos específicos para apresentar as nuances da pronúncia, mas ele acreditava que seria uma ferramenta fundamental para o avanço da linguística comparativa e para a comunicação entre povos de diferentes culturas. É uma ideia ambiciosa e visionária. Ele realmente acreditava no poder unificador do conhecimento e via na linguagem um instrumento para conectar a humanidade. Exatamente. E essa crença se reflete em toda a sua obra, na forma como ele conecta diferentes áreas do conhecimento, culturas e épocas, em busca de uma compreensão mais profunda da experiência humana. Morozov nos desafia a ver o mundo com novos olhos, a questionar as narrativas tradicionais e a buscar a verdade por trás das aparências. Ele nos convida a sermos exploradores do conhecimento, desvendando mistérios, desafiando dogmas e expandindo os limites do saber. E essa jornada em busca do conhecimento continua em Cristo 5. Prepare-se para mergulhar no mundo dos eclipses e dos cálculos astronômicos com Morozov, usando a ciência para questionar a cronologia da história. Parece que vamos precisar de uma calculadora para acompanhar essa parte. Talvez, mas prometo que as descobertas de Morozov valem esforço. Em Cristos, 5 Morozov apresenta sua grande descoberta a um ciclo de 130 anos de eclipses lunares. Ele se debruça sobre registros históricos desses eventos, comparando datas e locais. E percebe que eclipses com características similares se repetem a cada 130 anos. A partir dessa observação, ele formula a teoria do ciclo e a usa como ferramenta para recalibrar a linha do tempo da história. É como se ele estivesse usando o céu como um relógio gigante apontando para possíveis erros na datação de eventos históricos. Mas será que um ciclo de eclipses é suficiente para questionar toda a cronologia da história, como ele sustenta essa ideia? Ele argumenta que muitos eventos históricos podem estar datados incorretamente,
Devido a discrepâncias entre os registros históricos e os cálculos astronômicos, ele usa o ciclo de eclipses para revisar a cronologia, sugerindo que alguns eventos podem ter ocorrido séculos antes ou depois do que se acredita. Que audácia! Imagine ter que reescrever os livros de história após um ciclo de eclipses. Ele cita exemplos específicos de eventos que ele acredita estarem datados incorretamente. Sim, um exemplo é um eclipse solar ocorrido em 3 de dezembro de um DC. Ele reconstrói o evento com base em seus cálculos, determinando o local exato onde o eclipse foi visível e, questionando a datação tradicional, ele argumenta que esse eclipse e muitos outros foram utilizados erroneamente para datar eventos históricos, levando a uma cronologia distorcida. É fascinante como ele usa a astronomia como uma ferramenta de investigação histórica, desafiando as narrativas tradicionais, e ele se aprofunda em seus cálculos certos. Sim, ele apresenta tabelas e cálculos detalhados para sustentar suas teorias em Cristo. Inclusive, ele inclui uma tabela completa de eclipses solares ocorridos nos séculos exos, comparando as datas calculadas por ele com as datas registradas em documentos históricos. Ele usa o exemplo do Duque de Atenas e a influência ocidental na Grécia para ilustrar como a narrativa histórica pode ser manipulada para atender a interesses políticos e ideológicos. É impressionante como Morozov conecta a astronomia e a história, revelando as nuances e as possíveis distorções da narrativa histórica tradicional, mas, e quanto aos outros livros, o que mais ele explorou em suas pesquisas? Em Cristo IV, Morozov mergulha na arquitetura e na linguística dos Estados Cruzados, buscando padrões e conexões que revelem a história e a cultura desse período. Ele analisa os estilos arquitetônicos presentes em castelos como Magat Krak e Tortosa, traçando paralelos com influências francesas e bizantinas. Ele era como um detetive da história, buscando pistas em cada detalhe arquitetônico para desvendar os mistérios do passado. Exatamente. Ele não se limita à arquitetura. Ele também observa a persistência de sufixos nas formas plurais da língua dos Estados Cruzados, mesmo em línguas que já haviam passado por uma transição para o uso de sufixos. O que ele queria demonstrar com essa análise linguística? Ele via a língua como um registro da história, um espelho das influências culturais e das transformações que um povo sofreu ao longo do tempo. Ele argumenta que a persistência de sufixos na língua dos Estados Cruzados era um vestígio de um estágio anterior da evolução da linguagem, um sinal da complexa interação entre diferentes culturas e línguas. Morozov era um mestre em conectar os pontos, revelando padrões ocultos e tecendo uma teia complexa de ideias, e essa teia se torna ainda mais intrincada quando ele explora a fonética em Cristo III, propondo um sistema de classificação de sons usando um quadrado fonêmico. É verdade, ele buscava uma forma de representar os sons da fala de maneira precisa e sistemática, desvendando os mecanismos da audição humana e mergulhando na ciência da fonética. Ele se concentra no quadrado labial, que representa sons como F e V, dissecando a pronúncia desses sons em diversas línguas e mostrando as sutis diferenças de articulação. Que minucioso, imagino ele debruçado sobre livros e gravações, comparando a pronúncia de cada palavra e cada sílaba, qual era o objetivo final dessa pesquisa. Ele acreditava que seria possível criar um alfabeto universal cientificamente projetado para representar todos os sons da fala humana. Ele via isso como uma ferramenta essencial para o avanço da linguística comparativa e para a comunicação entre povos de diferentes culturas, rompendo barreiras linguísticas e promovendo a união da humanidade através do conhecimento. Um idealista. Mas voltando ao Cristo II nele, ele nos transporta para uma jornada pela história dos planetas, questionando o que sabemos sobre a evolução do nosso sistema solar. Sim, ele propõe uma hipótese fascinante sobre a existência de água em Marte e Vênus, sugerindo que esses planetas já tiveram condições similares às da Terra. Ele se baseia em dados sobre a composição da atmosfera desses planetas e na presença de formações geológicas que poderiam ter sido moldadas pela água. Que intrigante, ele desafia a visão tradicional de que a Terra é um oásis único no sistema solar, abrindo um leque de possibilidades sobre a existência de vida em outros planetas, e ele não para por aí, certo? Ele também explora a hipótese de que o centro de gravidade de Marte e da Terra se deslocou ao longo do tempo, o que explicaria porque o verão no hemisfério sul é mais curto e desequilibrado em relação ao hemisfério norte, levando ao acúmulo de gelo nos polos sul de ambos os planetas. Ele conecta eventos cósmicos a eventos terrestres, mostrando como a Terra é influenciada por forças que vão além da nossa atmosfera, e ele ainda relaciona a história bíblica da mulher de Lot com eventos vulcânicos. É verdade, sugere que a história da mulher de Lot, que se transformou em uma estátua de sal, pode ter se originado a partir da observação de fenômenos reais relacionados a erupções vulcânicas, como os gases vulcânicos, e a decomposição de matéria orgânica sob os fluxos de lava. Ele buscava explicações científicas para eventos que tradicionalmente eram atribuídos a causas sobrenaturais, questionando a interpretação literal dos textos religiosos e incentivando uma leitura mais crítica e racional. E essa busca por novas interpretações se manifesta de forma fascinante quando ele explora a etimologia de nomes e termos antigos em Cristo II. Sim, ele disseca a palavra Arpikshid e traça conexões com astrologia e figuras bíblicas, sugerindo que a linguagem carrega vestígios de um conhecimento astronômico ancestral, um código secreto que nos revela como nossos ancestrais compreendiam
o mundo. Nikolai Morozov nos deixou um legado de ideias ousadas, teorias complexas e uma incansável busca pela verdade. Ele nos inspira a questionar, a pesquisar e a construir nosso próprio conhecimento sem medo de desafiar as narrativas tradicionais. Sua obra é um convite a uma aventura intelectual, uma jornada pelo cosmos, pela história, pela linguagem e pela cultura que nos leva a repensar o nosso lugar no universo e a nossa compreensão da experiência humana. Esperamos que tenham apreciado essa imersão no universo de Nikolai Morozov e, para finalizar, gostaríamos de convidar nossos ouvintes a compartilhar suas impressões sobre a obra de Morozov nas redes sociais do Bookcast. Participem da conversa, estamos ansiosos para ouvir suas opiniões, reflexões e, quem sabe, até discordâncias. Afinal, o debate e a troca de ideias são essenciais para o crescimento intelectual. Até a próxima, queridos ouvintes. Continuem explorando no mundo da literatura com o Bookcast. Até breve. Olá, amantes de livros, sejam bem-vindos ao Bookcast. Isso aí. O podcast que mergulha a fundo nas páginas mais intrigantes da literatura. É isso aí. Eu sou o Julo. E eu, a Vanessa. E juntos vamos desvendar as ideias, digamos, um pouco convencionais de Nikolai Morozov. Explorando hoje o Cristo Sextura. Preparem-se porque a jornada promete ser desafiadora. É verdade, o Morozov não era de seguir a manada, ele questionava tudo e todos, e nesse livro ele se concentra em reinterpretar eventos históricos, né? Sob a luz da análise astronômica geológica. Ele já começa forte questionando a cronologia tradicional, ele pega eventos históricos importantes, como a conquista islâmica de Meca, e usa dados astronômicos, como eclipses, conjunções planetárias, para sugerir que aconteceram em épocas diferentes. Isso. Das que a gente aprende nos livros de história. Exato. É como se ele pegasse um quebra-cabeça gigante da história e tentasse encaixar as peças de um jeito totalmente novo. E o mais interessante é que ele não se limita só a criticar. Ele propõe ideias alternativas, né? Sim. Usando cálculos astronômicos e registros históricos para sustentar as ideias dele. Mas, e aí, a gente pode confiar nesses cálculos? Tipo, será que a astronomia sozinha é suficiente para reescrever a história? É uma pergunta válida. O Morozov argumenta que sim, mas ele também usa outras áreas do conhecimento, né? Como a linguística, a geologia, para reforçar os argumentos. Por exemplo, ele analisa a evolução das línguas, a formação de crateras de impacto, para corroborar as teorias dele sobre a datação de eventos históricos. Entendi. É como se ele usasse várias ferramentas para escavar o passado. E a astronomia fosse uma das principais. Me fala um pouco sobre a análise da Pedra Negra em Meca. Essa parte me deixou curioso. Essa é uma das teorias mais polêmicas do Morozov. Ele sugere que a Pedra Negra, um objeto sagrado para os muçulmanos, pode ser um fragmento de um meteorito que caiu na região há muitos séculos. Imagina o impacto não só físico, mas cultural e religioso de um evento no meteorito. Mas que tipo de evidências ele usa para sustentar essa ideia? Parece meio ousado, para dizer o mínimo. É ousado mesmo. Ele usa relatos históricos de eventos celestes na região, a composição da Pedra Negra, e até a própria veneração do objeto, né? Como indícios de que ele pode ter vindo do espaço. É claro que essa teoria é controversa, mas é exemplo de como Morozov pensava fora da caixa. Com certeza. E ele leva essa linha de raciocínio adiante, né? Ele sugere que muitos terremotos, tsunamis e até erupções vulcânicas podem ter sido causados por impactos de meteoritos. Tipo, a gente sempre aprendeu que esses eventos têm causas geológicas, mas ele propõe uma explicação totalmente diferente. Sim, exatamente. O Morozov argumenta que a Terra foi bombardeada por meteoritos ao longo da sua história. E que esses impactos tiveram um papel muito maior do que a gente imagina na formação do nosso planeta. Ele até usa o exemplo da cratera de Barringer, no Arizona, como evidência de um impacto gigante no passado. Caramba, é como se ele estivesse dizendo que a gente precisa olhar para o céu para entender a Terra. Falando em olhar para o céu, ele também fala sobre os cometas, né? O que ele diz sobre esses viajantes espaciais. Ele se aprofunda na natureza, na composição dos cometas, né? Analisando relatos históricos, as trajetórias e os efeitos que eles tiveram na Terra. Ele até sugere que os cometas podem ter trazido água e outros elementos essenciais para a Terra, contribuindo para o surgimento da vida. Que fascinante. A gente sempre pensa nos cometas como visitantes distantes, mas e se eles tiverem um papel fundamental na história do nosso planeta? E o que mais ele fala sobre a influência dos cometas na Terra? O Morozov especula que os gases, a poeira liberada pelos cometas, podem ter afetado o clima e até mesmo a evolução das espécies. Ele se baseia em registros históricos de eventos climáticos extremos que coincidiram com a passagem de cometas. É claro que essa é uma área que precisa de mais pesquisa, mas é uma ideia que nos faz pensar, né? Com certeza. Me explica um pouco melhor como ele usa esses registros históricos para sustentar as teorias deles sobre a influência dos cometas. Que tipo de eventos ele menciona? Ele cita relatos de períodos de frio intenso, chuvas torrenciais e até
a fenômenos atmosféricos estranhos que foram observados após a passagem de cometas. Ele levanta a hipótese de que a poeira, os gases liberados pelos cometas, poderiam ter bloqueado a luz solar, né? Aham. Causando mudanças climáticas abruptas. Nossa, isso é intrigante. É como se a gente estivesse falando de um tipo de inverno nuclear causado por cometas. Mas como ele conecta esses eventos climáticos com a evolução das espécies? Ele argumenta que as mudanças climáticas bruscas, como as que ele atribui aos cometas, podem ter causado extinções em massa, abrindo espaço para o surgimento de novas espécies. Ele também especula que alguns cometas podem ter trazido consigo micro-organismos, né? Que contribuíram para a diversidade da vida na Terra. É muita informação para processar. A gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Mas antes da gente fazer uma pausa, eu queria voltar um pouco para a questão da história. Me fala um pouco mais sobre as críticas dele às narrativas históricas tradicionais. Ele menciona exemplos específicos de como a história pode ter sido distorcida. Claro. Ele argumenta que a história, como a gente a conhece, muitas vezes é escrita pelos vencedores, pelos poderosos, e que isso pode levar a distorções ou ambições. Ele critica a tendência de atribuir eventos extraordinários à intervenção divina, né? Ou a forças sobrenaturais, defendendo uma abordagem mais crítica, científica, para a compreensão do passado. E que tipo de exemplos ele usa para ilustrar essa crítica? Ele cita diversos exemplos, como a conquista romana da Gália, que ele analisa sob a ótica dos conflitos de interesse entre os diferentes grupos envolvidos, né? Questionando a versão oficial dos acontecimentos. Ele também examina a história do cristianismo, sugerindo que a cronologia tradicional dos eventos pode estar errada e que a influência de fatores políticos e sociais foi muito maior do que se costuma reconhecer. Uau! Então ele realmente não aliviava para ninguém. Mas e aí, como a gente pode saber se ele está certo? Que tipo de evidências ele usa para sustentar as teorias dele? O Morozov se baseia em uma combinação de dados astronômicos, registros históricos, análise linguística e estudos geológicos para construir os argumentos dele. Ele busca incoerências nas narrativas tradicionais, né? Apontando contradições e lacunas que sugerem uma interpretação diferente dos fatos. Mas é claro que as teorias dele são controversas e nem todos os historiadores concordam com as conclusões dele. Faz sentido. É muita coisa para assimilar de uma vez, né? Acho que a gente precisa de um tempinho para refletir sobre tudo isso. Se você acha a gente fazer uma pausa aqui e voltar na próxima parte para continuar explorando as ideias do Morozov. Por mim, tudo bem. Acho que essa pausa vai ser importante para a gente digerir tudo que a gente já conversou e se preparar para os próximos capítulos dessa jornada. Combinado, então. Voltamos na próxima parte para continuar desvendando os mistérios do Cristo 6, ou seja, com Morozov. Até lá. E aí, pessoal, prontos para voltar ao mundo de Morozov e suas teorias? Na última parte, a gente viu como ele usa a astronomia para questionar a datação de eventos históricos. E até sugere que meteoritos podem ter tido um impacto, né? Enorme na história da humanidade. Pois é. Foi muita informação, a gente quase explodiu. Mas confesso que fiquei bem curioso para saber mais sobre como ele usa a astronomia para desvendar o passado. Ele fala mais sobre isso. Com certeza. Morozov, ele se aprofunda bastante na questão da cronologia histórica. Ele argumenta que muitos eventos que a gente considera fatos históricos podem ter acontecido em épocas diferentes. E ele usa eclipses, conjunções planetárias e outros eventos celestes como peça de um quebra-cabeça para tentar remontar a linha do tempo da história. Tipo Sherlock Holmes da astronomia. Usando as estrelas como pistas. Isso. Mas como ele faz isso na prática? Ele dá algum exemplo específico? Vários. Por exemplo, ele analisa a cronologia do Império Romano, questionando as datas tradicionalmente aceitas para o reinado de vários imperadores. E também se debruça sobre a história do Egito Antigo, tentando reconciliar os registros históricos com os dados astronômicos. E como ele explica essas discrepâncias entre a cronologia tradicional e as datas que ele propõe? Ele acha que os historiadores antigos simplesmente erraram nas contas. Ele acredita que diversos fatores podem ter contribuído para essas discrepâncias, como erros de tradução, interpretações equivocadas de textos antigos e até mesmo manipulações deliberadas da história, né? Por motivos políticos ou religiosos. Entendi. Então, ele não descarta a possibilidade de que a história tenha sido distorcida ao longo do tempo, seja por acidente ou de propósito. Mas e aí? Como ele propõe que a gente corrija esses erros? A gente precisa reescrever todos os livros de história. Ele defende uma revisão crítica da história, né? Com base numa análise cuidadosa de todas as evidências disponíveis. Incluindo os dados astronômicos, registros arqueológicos e fontes literárias de diferentes culturas. Ele acredita que, ao combinar essas diferentes perspectivas, a gente pode chegar a uma compreensão mais precisa do passado.
Faz sentido. É. É como se ele estivesse dizendo: galera, vamos parar de aceitar cegamente o que está escrito nos livros e começar a pensar com a própria cabeça. Mas mudando um pouco de assunto, me fala mais sobre a análise dele da Pedra Negra em Meca. A gente começou a falar sobre isso na última parte, mas não deu para se aprofundar muito. Claro. Como a gente viu, né? O Morozov sugere que a Pedra Negra pode ser um fragmento de meteorito. Ele se baseia, né? Em relatos históricos de um objeto celeste que caiu na região, na composição química da pedra e na própria reverência que ela inspira nos muçulmanos. Mas, e aí, a ciência moderna apoia essa teoria? Já fizeram algum teste para verificar se a Pedra Negra realmente veio do espaço? Complicado afirmar com certeza. A Pedra Negra é um objeto sagrado, né? Sim. E o acesso a ela é restrito, o que dificulta a realização de análises científicas mais aprofundadas. Mas a teoria do Morozov, embora polêmica, levanta questões interessantes sobre a influência, né, de eventos cósmicos na história da humanidade. Com certeza. Imagina o impacto de um evento desses na formação de uma religião. Seria algo sem precedentes. Mas, saindo um pouco da Pedra Negra, o que mais o Morozov fala sobre a influência de meteoritos na Terra? Ele argumenta que a Terra foi bombardeada por meteoritos ao longo da sua história. E que esses impactos tiveram consequências muito maiores do que imaginamos. Ele sugere que muitas formações geológicas, como crateras, montanhas, podem ter sido formadas por impactos de meteoritos. E ele cita algum exemplo específico? Tipo, alguma formação geológica famosa que ele acredita ter sido criada por um impacto de meteorito. Sim, além da cratera de Barringer, né, que a gente já mencionou, ele também fala sobre o Mar do Caribe, sugerindo que ele pode ter sido formado por um impacto gigantesco no passado remoto. Ele se baseia em evidências geológicas, né? Sim. Como a formação de ilhas vulcânicas, a presença de sedimentos específicos na região. Nossa, seria incrível. Um mar inteiro formado por um impacto de meteorito. Mas e aí, como a comunidade científica reagiu a essas teorias? Elas foram aceitas ou rejeitadas? As teorias de Morozov são bastante controversas e dividiram opiniões entre os cientistas. Alguns acreditam que ele exagera a influência de eventos cósmicos na história da Terra. Certo. Enquanto outros veem em suas ideias uma forma nova e instigante de repensar o passado. Entendi. Ou seja, ele é um personagem polêmico, mas que nos faz questionar as coisas e pensar fora da caixa. E falando em pensar fora da caixa, ele fala mais alguma coisa sobre cometas. A gente viu que ele sugere que eles podem ter trazido água para a Terra. Mas ele se aprofunda mais nesse tema. Ele dedica um bom espaço do livro à discussão sobre cometas. Ele acredita que eles têm um papel fundamental na história do Sistema Solar, né? Sim. E que sua influência na Terra vai muito além de simplesmente trazer água. Ele sugere que os cometas podem ter trazido também outros elementos essenciais para a vida, né? Certo. Como compostos orgânicos, aminoácidos. Caramba. Então ele está basicamente dizendo que a gente pode ser filhos das estrelas, no sentido literal da palavra. E a vida na Terra pode ter se originado a partir de material trazido por cometas. Exatamente. Ele não afirma isso categoricamente, mas levanta essa hipótese como uma possibilidade a ser considerada. E ele vai além, sugerindo que os cometas podem ter influenciado a evolução da vida na Terra de outras maneiras, como através de impactos, né? Sim. Que causaram extinções em massa, abrindo espaço para o surgimento de novas espécies. É muita coisa para processar. Acho que a gente precisa de mais um intervalo para digerir tudo isso. O que você acha da gente fazer uma pausa aqui e voltar na próxima parte para finalizar nossa jornada pelo Cristo 6? Para mim, tudo bem. Acho que essa pausa vai ser importante para a gente organizar nossas ideias, né? E se preparar para os últimos capítulos dessa aventura intelectual. Combinado, então. Voltamos na próxima parte para o grande finale do nosso mergulho nas ideias de Morozov. Até lá! E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa expedição pelo Cristo 6 do Morozov. A gente já viu como ele questiona a história tradicional, propõe datas alternativas para eventos importantes e até sugere que meteoritos podem ter moldado a Terra, né? Influenciado a humanidade. A gente mergulhou de cabeça nas ideias, digamos, explosivas do Morozov e nessa reta final eu queria entender melhor como ele junta todas essas peças do quebra-cabeça. Ele apresenta alguma teoria geral que conecta tudo isso. Boa pergunta. O Morozov, ele não se contenta em só criticar. Ele tenta construir uma nova visão da história, né? Sim.
mais completa e, segundo ele, precisa. Ele acredita que a gente precisa olhar para o passado com uma lente multidisciplinar, combinando astronomia, geologia, linguística, arqueologia e por aí vai. Tipo, ele está dizendo que a gente precisa ser detetive da história usando todas as ferramentas disponíveis para desvendar os mistérios do passado. Exatamente. Ele nos convida a questionar as narrativas tradicionais, buscar evidências em diferentes áreas do conhecimento e ter a mente aberta para novas interpretações. E ele faz isso o tempo todo no livro, né? Mostrando como a história pode ser muito mais complexa e fascinante do que a gente imagina. E qual é a grande sacada, a grande lição que ele quer que a gente tire de tudo isso? Ele quer que a gente desenvolva um senso crítico mais apurado. Que a gente pare de aceitar cegamente o que nos é apresentado como verdade absoluta e que a gente busque sempre diferentes perspectivas para entender o mundo ao nosso redor. Afinal, a história não é um livro fechado, mas sim um processo contínuo de investigação, né? E reinterpretação. Faz muito sentido. E como ele aplica essa visão crítica a temas específicos? A gente viu, por exemplo, como ele questiona a cronologia tradicional de eventos históricos, mas ele se aprofunda em algum caso específico. Sim. Ele examina vários casos em detalhes, como a história de Jesus Cristo, a conquista islâmica de Meca, a ascensão e queda do Império Romano, entre outros. Ele analisa os registros históricos, os dados astronômicos, as evidências arqueológicas para apresentar novas interpretações desses eventos, muitas vezes desafiando as versões tradicionais. E como essas novas interpretações se diferenciam das versões tradicionais? Ele chega a conclusões muito diferentes. Em alguns casos, sim. Por exemplo, ele propõe uma datação alternativa para a crucificação de Cristo, com base em seus cálculos astronômicos e na análise de textos bíblicos. Ele também questiona a cronologia tradicional da conquista islâmica, né? Sugerindo que ela pode ter ocorrido numa época diferente da que é comumente aceita. Caramba, é realmente uma forma radical de repensar a história. Mas e aí, como a gente pode avaliar a validade das teorias dele? Existe alguma forma de comprovar ou refutar as ideias dele? Essa é a grande questão, né? A obra do Morozov é polêmica e gera debates acalorados até hoje. Seus críticos argumentam que ele se baseia em especulações e interpretações tendenciosas das evidências. Seus defensores, por outro lado, o veem como um visionário, né? Sim. Que ousou desafiar as convenções e abrir novos caminhos para a pesquisa histórica. Entendi. É um daqueles autores que a gente ama ou odeia, mas que de qualquer forma nos faz pensar e questionar o que a gente achava que sabia. E no fim das contas, acho que esse é o grande legado do Morozov, né? Ele nos instiga a sermos mais críticos, mais curiosos e a buscarmos sempre a verdade, por mais complexa e desafiadora que ela possa ser. Concordo plenamente. E acho que essa é a mensagem que fica para quem se aventura pelas páginas do Cristo 6. A história não é algo estático e imutável, mas sim um campo em constante transformação que exige de nós uma postura ativa de questionamento e investigação. E com essa reflexão a gente encerra nossa imersão no Cristo 6 Lutuzov. Foi uma jornada intensa, cheia de reviravoltas, descobertas. E você, o que achou? Quais foram as suas maiores surpresas? Quais as suas dúvidas? Compartilhe as suas impressões com a gente nas redes sociais e continue explorando o mundo fascinante da literatura com a gente aqui no Bookcast. Até a próxima!